era fundamentalmente isto que eu queria dizer, que nós temos que preparar para fazer face a este aumento da incidência que está patente, e isto passa claramente por aquele plano que já existe de criar uma escola de oncologia dos PALOP, é para podermos falar a mesma língua naquilo que é, no sentido de fazer face a este aumento real na incidência do cancro digestivo. Portanto, e muito obrigado. Tá, muito obrigado, Dr. Carlos, pela apresentação. Vamos deixar as perguntas para a palavra ao próximo apresentador, Dr. Paulo Salamanca, que vai nos falar sobre o que há de novo em cancro digestivo. Dr. Paulo tem a palavra. Boa tarde a todos. Peço desculpas aqui pelo problema técnico que ocorreu e também quero agradecer à organização pelo convite. Antes de mais delongas, dado que já perdemos aqui algum tempo, vamos avançar. O tema é o que há de novo no cancro digestivo. O próximo slide, se faz favor. Tanto na ASCO como na ESMO-GI houve um grande enfoque no hepatocarcinoma avançado. Como podemos ver aqui nesse gráfico evolutivo, o primeiro tratamento sistêmico aprovado para hepatocarcinoma avançado foi o sorafenib em 2008 e depois houve vários ensaios falhados até que, sensivelmente, entre 2018 e 2020 tem havido vários fármacos aprovados no hepatocarcinoma, nomeadamente em primeira linha o levantinib e em linhas subsequentes o regorafenib, nivolumab, cabozantinib e o ramucirumab e também o pembrolizumab. Próximo slide, por favor. Acredito que esse estudo poderá mudar a prática clínica em primeira linha, que é um estudo que testou o atezolizumab combinado com bevacizumab versus o sorafenib, que é o tratamento standard até o momento, e foi um estudo que foi positivo. Próximo slide, por favor. Foi positivo porque houve claramente um benefício na sobrevivência global e tanto também na sobrevivência livre de progressão. Como se pode ver aqui no primeiro gráfico, a sobrevivência global mediana ainda não foi alcançada e a sobrevivência livre de progressão para a combinação atezolizumab-bevacizumab foi de 6,8 meses, enquanto que no sorafenib foi apenas de 4,3 meses. Próximo slide, por favor. Em termos de toxicidade, também não houve um acréscimo de toxicidade e as toxicidades que ocorreram são toxicidades que nós clínicos estamos habituados a agir na prática clínica e claramente temos aqui uma nova alternativa terapêutica em primeira linha com ganho de sobrevivência e com toxicidades aceitáveis. Próximo slide. Também trago esse estudo que testou um novo TKI, o danafenib versus o sorafenib em primeira linha, para o hepatocarcinoma avançado, e também foi um estudo positivo, que houve um ganho na sobrevivência, como podemos ver, a sobrevivência global, mediana foi de 12,1 mês para o danafenib versus 10,3 meses para o sorafenib. Portanto, é um estudo que também foi positivo. Em termos de toxicidade, até podemos ver nesse quadro embaixo que teve toxicidade inferior ao sorafenib, mas a grande crítica que se fez ao estudo foi que foi um estudo, apesar de ser multicêntrico, que foi feito toda ela com uma população chinesa. Então, carecemos de novos estudos que possam incluir população ocidental, população dos Estados Unidos e, quem sabe, aquilo que nós tanto ansiamos, que é ter também ensaios clínicos em que tenha uma grande representatividade da população africana, que é para ver se realmente esse benefício se mantém. Próximo slide. Em termos esquemáticos,
Se calhar em 2021 teremos como primeira linha o atelizumab mais o bevacizumab e depois as outras alternativas terapêuticas que já estamos habituados a gerir. Próximo slide. Também não esquecer que estamos na era Covid-19 e também já há aqui recomendações para uma abordagem do hepatocarcinoma no contexto pandemia Covid-19. Próximo slide. Agora, passando para o adenocarcinoma do pâncreas, na ASCO 2020, a grande pergunta que se colocou foi, o slide anterior, se faz favor. A grande pergunta que se colocou foi qual é o papel da quimioterapia no adenocarcinoma do pâncreas ressecável ou borderline ressecável. E esse estudo, SWOG S1505, foi testar a quimioterapia perioperatória com folfirinox modificado versus gencitabina nab-paclitaxel no adenocarcinoma do pâncreas ressecável. O endpoint primário foi realmente um estudo atípico, porque era o pick the winners, escolha o vencedor, em que era a sobrevivência global aos 2 anos superior a 40%, que está descrito na literatura para a quimioterapia adjuvante, ou então a sobrevivência global aos 2 anos superior a 58%, e escolhendo o esquema que tenha a sobrevivência na percentagem superior. Foi um estudo negativo, como podemos ver aqui nesse gráfico, a sobrevivência global mediana aos 2 anos foi de 43% e de 46%, então não houve grandes diferenças estatisticamente significativas versus os 40% da quimioterapia adjuvante já descrito na literatura. E também nenhum dos esquemas atingiu a sobrevivência global aos 2 anos de 58%. Portanto, parece-me que a quimioterapia perioperatória não é uma opção do adenocarcinoma do pâncreas ressecável. O próximo slide, por favor. Esse outro estudo, que é o SPAC-5F, um estudo de fase 2, que o endpoint primário era o recrutamento, foi um estudo que no recrutamento foi positivo, foi feito em 4 anos, que conseguiu-se recrutar 90 doentes, e o segundo endpoint primário era a taxa de cirurgia R0, R1 com a quimioterapia, fazendo aqui a quimioterapia associado à radioterapia, mas viu-se que não houve, como podemos ver aqui nesse quadro acima, que não houve diferença estatisticamente significativa quanto à taxa de resposta de cirurgia R0 ou R1. Mas houve uma surpresa com esse estudo no endpoint secundário, em que viu-se que a associação da quimioterapia dava um ganho de sobrevivência global. Pronto, é um endpoint secundário, necessitamos de outros estudos que contemplam no seu desenho como endpoint primário a sobrevivência global. Próximo slide, por favor. Passando agora para o carcinoma do esôfago. Podemos ver aqui esse estudo que foi testar a terapêutica-alvo, o trastuzumab, em doentes com adenocarcinoma e do esôfago com expressão ERG2 positivo. É um estudo que também foi negativo, como podemos ver aqui no gráfico, não houve ganho em termos de sobrevivência livre de doença, e claramente nesse momento a terapêutica-alvo associado à quimiorradioterapia ainda não se provou o seu benefício. Teremos necessidade de mais estudos para ver se a terapêutica-alvo em alvos identificados poderão ter algum papel associado à quimiorradioterapia, que tem sido a nossa prática comum no carcinoma do esôfago, num contexto de tratamento neoadjuvante.
Próximo slide, se faz favor. Passando agora para o carcinoma coloretal metastático. Temos aqui esse estudo que foi testar a imunoterapia em primeira linha com pembrolizumab versus a quimioterapia standard naqueles doentes que tenham instabilidade microsatélite, o Keynote 177, e claramente houve foi um estudo positivo, o endpoint primário era a sobrevivência livre de progressão, foi positivo e, como podemos ver aqui nesse gráfico, a sobrevivência global mediana ainda não foi atingida. Portanto, claramente as curvas se separam e aqui, nesse outro gráfico que mostra a duração da resposta, já é um gráfico que estamos habituados a ver na imunoterapia, em que aqueles que respondem mantêm a resposta ao longo do tempo. Próximo gráfico, se faz favor. Portanto, parece-me que, agora, falando ainda do gráfico e do estudo anterior, parece-me que nesse momento, no centro do carcinoma coloretal metastático com instabilidade microsatélite, já faz sentido pensar em imunoterapia em primeira linha. Esse outro estudo que trago é um estudo de fase 2, multicêntrico, que testou o trastuzumab associado ao deruxtecan, que é o inibidor de topoisomerase, no cancro coloretal metastático ERG2 positivo, em doentes politratados, ou seja, que tenham feito mais do que 2 linhas de tratamento paliativo. E o endpoint primário era a taxa de resposta objetiva. Também foi um estudo positivo, teve-se uma taxa de resposta objetiva de cerca de 45,3%, e analisando aqui o último quadro, vendo os atuais fármacos aprovados em terceira linha e nesse contexto, que é o TAS e o regorafenib, a sobrevivência livre de progressão para tanto para um para outro ronda os 2%, enquanto que essa combinação trastuzumab e deruxtecan é de 6,6 meses. E a sobrevivência global, portanto, não temos dados, e em termos de preço não há um acrescento de preço. Agora, vendo aqui por esses preços, claramente, esses novos fármacos são fármacos bastante dispendiosos e, se calhar, para a nossa realidade africana, ainda teremos que fazer uma adaptação ao nosso contexto, que é para ver se também conseguimos ter algum desses fármacos, desde que o seu benefício, custo e benefício, se justifique. Próximo slide, se faz favor. Passando agora, passando agora para esse outro estudo, que é um estudo de fase 3, que na verdade é um up-to-date da sobrevivência da quimioterapia paliativa em primeira linha, em que se associa o ancorafenib ao cetuximab mais quimioterapia, com o sem brinitinib, e também é um estudo que foi positivo, porque a sobrevivência global mediana foi de 9,3 meses versus 5,9 meses, e parece-me que os doentes de pior prognóstico, aqueles doentes que tenham a mutação e BRAF V600, têm uma nova alternativa terapêutica. Próximo slide. Esse estudo é um estudo de fase 2-3, em que contempla a quimioterapia complementar após metastesectomia hepática. Realmente é algo que nós temos sempre questionado naqueles doentes com metastasação hepática metáclona, fazendo a metastesectomia, se devemos fazer quimioterapia complementar ou não. E, como se vê, o estudo até pelo endpoint primário parecia correr bem na sobrevivência livre de doença, mas foi um estudo que foi interrompido precocemente porque viu-se que naqueles doentes que estavam a fazer quimioterapia estavam a viver menos do que aqueles que ficaram só pela metastesectomia. Próximo gráfico. Próximo slide. Pronto. Esse estudo realmente é um estudo interessante, mas que o seu desenho foi o slide anterior. O seu desenho deixou aqui algumas dúvidas
que é, será que o benefício desse estudo tem a ver com a quimioterapia ou tem a ver com a radioterapia esquema curto ser superior à quimiorradioterapia? Ou então se a quimioterapia pré-operatória é superior à quimioterapia pós-operatória? Então, realmente é um estudo que, apesar do endpoint primário ser conseguido, que houve uma redução da recidiva à distância e também da resposta patológica completa, que foi cerca de 28%, parece-me que há necessidade de novos estudos com desenhos de maior rigor. Próximo slide. E para terminar... Paulo, terminou o teu tempo. Exato. Para terminar, trago esse último estudo que testou a quimioterapia neoadjuvante total no cancro do reto localmente avançado, em que nós fazemos radioquimioterapia e depois fazemos o tratamento cirúrgico, se havia benefício ou não. E foi um estudo positivo, que a sobrevivência livre de doença foi superior, fazendo a quimioterapia, e também chama aqui a atenção que a resposta patológica completa foi de 27,8% versus 12,1% naqueles que não fizeram quimioterapia. Parece-me haver necessidade de novos estudos para confirmar o benefício da quimioterapia neoadjuvante no reto. E o próximo slide, quero agradecer nas várias línguas nacionais, na nossa língua que nos une, e também para os colegas que estão a nos ouvir e que falam a língua inglesa. Muito obrigado e peço desculpas aqui pelo problema técnico que ocorreu. Muito obrigado, Paulo, pela excelente apresentação e bem resumida. Eu vou substituir o Dr. Gudo, porque ele teve um problema técnico, e gostaria de passar a palavra à doutora Carla, como moderadora, e está aberta a sessão de perguntas. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e compartilhar este painel com o meu afiliado de curso, uma pessoa que eu muito estimo e que se fez um excelente oncologista. Orgulho muito e tenho muita pena que Angola te roubou de Cabo Verde, mas pronto, vamos, faz falta. Dizer que foram excelentes apresentações, tanto adorei muito ver os números que o Dr. Carlos Salamane apresentou. Realmente os números de Cabo Verde parecem pequeninos, mas é a nossa medida, porque nós somos pequeninos em termos de números, não são assim tão pequeninos, e tem-nos trazido grandes problemas esse tema, que são os cancros do foro gastrointestinal. Aliás, se nós juntarmos todos os que nós temos, até passa a ser primeira causa. Se juntarmos os esófago, o estômago, o cólon, o fígado, tem um número muito relevante. Estava aqui a ver, o Dr. Nilton vai fazer a apresentação do Dr. Gudo, é isso? Eu vou moderar no lugar do Dr. Gudo. O Dr. Gudo não teve um problema técnico e não conseguiu entrar. Tá bem, fiquei sem perceber, então não há problema. Realmente vou ver aqui se nós temos alguma questão, que eu acho que são temas muito pertinentes e que de certeza temos vários participantes que querem dar o seu contributo também e perceber o que nós fazemos, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos melhorar, e acho que a apresentação do Paulo vem trazer algumas novidades, e que se estes sonhos são possíveis ou não nas nossas realidades. Em relação às questões, eu não tenho aqui nenhuma questão. No entretanto, enquanto não aparecem questões, eu posso fazer uma. Ao Dr. Carlos Salamane. Queria só saber se na vossa realidade, porque pronto, em Cabo Verde realmente também temos esse problema, os cancros chegam-nos em estadios muito mais avançados por diversas questões, e tem que se ter claramente a consciência que se tem que trabalhar no antes, que é onde nós poderemos ganhar muito.
E dentro dos fatores de riscos para esses cancros, nomeadamente o esófago, o estômago, temos conhecidos os vilões como o tabaco e o álcool. Cabo Verde tem dado grandes ganhos em relação à prevenção destes fatores de risco. Ele é membro da comissão da Convenção Quadro, onde tem implementados as políticas de controle do tabaco, e também em relação ao álcool nós temos tido grandes ganhos. Gostaria de saber como é que é na vossa realidade, se estão a trabalhar, se existem políticas que trabalham estes fatores de risco, que eu acho que serão muito importantes, porque só assim também poderemos ter números menos graves com aquele horizonte que nos mostrou. Bem, estão a ser desenvolvidos alguns estudos que é para identificar aquilo que podem ser alguns fatores de risco, portanto, aplicáveis para a nossa realidade. Entretanto, políticas como tal, ainda não existe assim nada estabelecido, pelo menos para alguns cancros. Mas para o cancro coloretal, para o cancro do esófago, estão a ser desenvolvidos, como disse inicialmente, alguns estudos que é para definir exatamente qual é a natureza dos fatores de risco que possam estar envolvidos. Porque as características das neoplasias que nos aparecem levam-nos a pensar que os fatores de risco descritos na literatura podem não estar a ter tanta influência, portanto, nas neoplasias, portanto, que nós vemos atualmente. Exato. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Paulo. Eu queria que ele partilhasse a sua experiência no manejo dos cânceres gástricos em Angola, uma vez que nós sabemos que os estudos atualmente recomendam uma determinada abordagem, mas que nós, pela nossa limitação, muitas vezes não conseguimos cumprir com o que é padrão. Então, queria que ele passasse a sua experiência no manejo desses pacientes, como é que tem sido a condução, qual é o protocolo que ele usa. Obrigado, Dr. Newton, pela questão colocada. Realmente é uma questão pertinente, não é? Porque a maior parte de nós temos um treinamento em países em que temos condições de trabalhos diferentes da nossa realidade, né? Da nossa casa. Então, quando nós chegamos, temos que nos adaptar. E uma das grandes adaptações que eu fiz em Angola foi realmente tentar ter algum sucesso no cancro gástrico, que é qual é a melhor abordagem que nós podemos fazer. A literatura nos diz fazer quimioterapia perioperatória naqueles doentes, né, que tenham um tumor não metastático. E o esquema atualmente mais defendido é o esquema FLOT. Okay? O esquema FLOT, porque temos a evidência que houve uma superioridade em relação ao esquema EOX, né, que utiliza as antraciclinas. E fazendo o esquema FLOT, temos que ter atenção, que é um esquema que nós fazemos de 2 em 2 semanas com 3 citostáticos, que causam uma toxicidade em termos hematológica, né, superior de quando fazemos uma quimioterapia com 2 fármacos, né, o que chamamos dupleto. Portanto, isso vai depender muito do doente que tivermos à frente. Se nós tivermos um doente com um bom performance status, devemos fazer o melhor esquema. Mas a maior parte dos nossos doentes com cancro gástrico já vêm debilitados. Né, e já num contexto de uma anorexia marcada, um emagrecimento com uma perda ponderal superior a 10% do seu peso, e que nós também temos muitos contextos sociais que acabam por prejudicar o aporte alimentar, e em termos de instituição também, se não tivermos consultas de nutrição, não tivermos nós mesmos garantido aqueles suplementos alimentares que se garantem nas grandes instituições, porque nós sabemos que o cancro gástrico cursa com caquexia. Então,
a minha grande luta e o meu anseio, muitas das vezes, é tentar convencer o cirurgião que, se calhar, a melhor abordagem inicial é fazer a gastrectomia, porque, entendo, o tumor já está aqui fora e esse doente acaba, muitas das vezes, por melhorar a sua condição nutricional e tolerar melhor a quimioterapia. Quando eu tenho doentes que têm bom estado geral, faço a quimioterapia perioperatória, mas por vários constrangimentos, às vezes a cirurgia não entra no timing correto e acabamos por perder aquele doente que inicialmente tinha toxicidade, tinha sintomas moderados e que com a quimioterapia ficou assintomático num período em que tivemos a citorredução tumoral, mas a cirurgia não entrou e aquele doente progrediu e acabamos por perder aquele doente porque metastizou à distância. Agora, obviamente que dentro das nossas limitações temos que trabalhar como uma equipa e o Dr. Newton, mais do que ninguém, que tem sido meu parceiro nessa luta, temos avaliado caso a caso e temos feito o investimento de forma individual, que é para ver se melhoramos aqui o panorama do cancro gástrico, que o prognóstico ainda é mau né, quando comparamos com a literatura mundial. Obrigado. Muito obrigada. Paulo, há duas perguntas no chat para ti. Uma é da doutora Irondina Borges, que pergunta sobre o protocolo de abordagem dos doentes com cancro hepático, e a outra pergunta, acho que não é uma pergunta, é da doutora Paulina Ossi, que também pergunta sobre carcinoma, hepatocarcinoma, né? Uma vez que não temos sorafenib, qual seria o tratamento com quimioterapia? Qual seria? Basicamente, as duas querem saber a mesma coisa. Podias partilhar, Paulo, rapidamente, sim. Acho que temos mais um minuto. Pronto, ok. Bom, relativamente ao hepatocarcinoma, é uma realidade é um tumor muito frequente na nossa realidade, por vários fatores, né? Pela grande prevalência que nós temos das hepatites víricas, pela prevalência do consumo alcoólico e também em algumas zonas, né, pela própria infecção fúngica que ocorre devido ao armazenamento de cereais. E também temos aqui um subgrupo de doentes que é de difícil gestão, que são aqueles doentes seropositivos, não é? Aqueles doentes HIV positivos, em que há um sinergismo aqui entre uma infecção vírica, por hepatite B ou por hepatite C e o HIV e a própria doença do fígado, que já é um fígado doente e que desenvolve um tumor maligno, e que esses doentes já fazem tratamento retroviral que é metabolizado no fígado e que já nos chegam em estadio muito avançado. O que é que nós temos? Temos o sorafenib. É algo que me contenta ter, porque realmente quando esses doentes fazem sorafenib numa fase em que ainda estão compensados, conseguimos manter esses doentes controlados por medianas de sobrevivências, que é aquilo que está descrito na literatura, 9 meses, 10 meses, e em alguns mesmo acabamos por romper mais de 1 ano de controle. Temos constrangimento em que temos a ruptura do sorafenib, temos que nos reinventar, e nos reinventar acabamos por utilizar alternativas terapêuticas que não haja tanta evidência, mas que nós temos disponível. E uma das quimios que nós utilizamos é o Folfox ou o Capox. E também temos utilizado em doentes mais fragilizados a capecitabina. Portanto, temos nos reinventando. Agora, as novas são terapêuticas muito dispendiosas. Como podemos ver ali, são terapêuticas que acabam por custar 13 mil, 12 mil dólares por mês de tratamento. Portanto, acho que está um pouco longe da nossa realidade. Mas fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para os doentes. Obrigado. Ok, infelizmente temos que terminar. Gostaria de parabenizar o Dr. Paulo e o Dr. Carlos pelas apresentações, a doutora Carla pela moderação do tema, e até a próxima. Algumas perguntas que ficaram no chat podem ser respondidas pelo chat. Infelizmente não vamos poder continuar. Muito obrigado a todos. Obrigada. Doutora Carla, quer fazer algum comentário?
Não, foi agradecer a todos, excelentes apresentações. Há uma pergunta do professor Lúcio no bate-papo que realmente depois acho que vale a pena ver e pensar o que é que nós estamos a fazer também da forma de minimizar e maximizar os poucos recursos que nós temos. Depois os colegas depois podem ver. Muito obrigada. Tá. Obrigado. Doutor Carlos. Adeus, obrigado. Tá, Deus. Até a próxima.